Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o manual da posição mais vendida do ensaio newborn, que é a pose do bumbum. Então a gente vai falar dos aspectos técnicos, né, dessa pose, do tipo de posicionador que eu uso, da maneira que eu faço, tá bom? Então a gente tem aqui a imagem do bebê, né, a imagem técnica do bebê. Nós estamos vendo esse bebê como se ele estivesse posicionado agora no puff para nós, né? Então, ele está no ângulo, né? Como se estivéssemos vendo ele. Então, vamos falar da posição técnica, tá? Primeiro, que ele está na gamela, tá? Eu uso a gamela. Eu sei que é difícil se adaptar no início, mas gamela é vida, gente. Minha vida mudou, meu posicionamento mudou desde que eu passei a usar a gamela no ensaio newborn, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Então, eu coloco o bebê na gamela, né, somente. Os posicionadores eu coloco depois, tá? Então, coloco o bebê na gamela. O primeiro posicionador que eu vou colocar é esse aqui, ó, que vai embaixo do rostinho do bebê, exatamente nesse sentido. Esse posicionador, ele vai ajustar o ângulo da cabecinha do bebê, deixar ele olhando pra mim, e vai aqui, ó, mostrar os dedinhos do bebê, que nós temos que ter 2 ou 3 dedinhos aparecendo, tá bom? Aí eu vou colocar o segundo posicionador aqui embaixo do pezinho do bebê, empurrando aqui o pezinho do bebê pra cima. Dessa forma, eu vou levantar um pouquinho o bumbum do bebê, né? E o bebê vai ficar mais presinho. Geralmente, quando a gente coloca esse posicionador aqui, o bumbum do bebê, ele cai um pouquinho para trás. Então, eu venho com outro posicionador aqui atrás do bumbum, tá? Só para segurar, para ele se sentir seguro. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com a cabeça. Por quê? Se eu não colocar esse posicionador da cabeça, esse queixinho vai levantar, esse bebê vai olhar para cima e vai mostrar as narinas. Ou, o que pode acontecer? Esse bebê pode olhar para baixo, sabe? Às vezes a gente erra aqui no posicionamento, esse bebê passa a olhar para baixo, a cabecinha fica bem pontuda, fica aquela cabecinha pontuda, às vezes o bebê nem é cabeçudo, mas ele fica cabeçudo na cena, tá? Então, não é legal. Dessa maneira que eu faço. Vamos para a segunda parte. Então, o que acontece? Eu estou vendo aqui o bebê no puff e eu vou fotografar. Como que eu vou fotografar? Eu vou pegar a minha câmera e vou girar ela um pouquinho no sentido da cabeça do bebê, como se fosse o volante do carro. Exatamente como tá aqui, ela fica inclinadinha. E aí eu vou ter essa cena, tá bom? Tem gente que fala assim pra mim: ai, mas eu gosto do bebê assim, né, horizontal. Posso? Pode, não tem problema nenhum. Lá fora do Brasil tem muita fotógrafa fazendo essa cena aqui, ó. Exatamente assim, bebê olhando pra frente, totalmente, né? Então, é assim, é muito particular. E desde que a técnica esteja correta, o bebê esteja posicionado da maneira correta, você pode desenvolver uma maneira sua de fotografar, não tem problema. Mas, tecnicamente, a gente faz isso aqui. Vira a câmera um pouquinho para ter essa angulação aqui, tá? Dessa forma, o bebê ele fica mais inclinadinho, o bumbum fica mais bonitinho, tá bom? Por isso que a gente vira assim e a gente tem esse resultado final aqui. Agora, vamos falar um pouquinho mais da composição da pose, tá? Estou com o bebê aqui na pose. Como que é composta a pose do bumbum, tá? A maneira técnica da pose do bumbum. Primeiro, os dedinhos aqui. Esses dedinhos precisam aparecer, tá? 2, 3 dedinhos aparecendo. Às vezes, o que acontece? Você vai ter um bebê difícil, um bebê que não tá se sentindo bem, né? Que vai puxar essa mãozinha lá pra dentro, tem reflexo na mão e você não vai conseguir puxar de jeito nenhum. Tem problema? Não, não tem. Mas ao máximo possível, você tente sempre colocar todas as regras na pose, tá bom? Então, dedinhos aparecendo. Aqui eu tenho cotovelo e joelhinhos juntos. Isso é muito importante.
Primeiro que dá estabilidade para o bebê se sente preso, se sente seguro, mais confortável, ele não consegue se mexer, ele não consegue sair da pose. Então, quando eu junto aqui, olha, o cotovelo e o joelho, eu vou formar um triângulo, né? De cotovelo, joelho, aqui o bumbum e a nuca do bebê. Chegando aqui na nuca do bebê, o que que acontece? Quando eu faço esse triângulo aqui, eu tenho essas dobrinhas que visualmente deixam a imagem mais fofa, né? E aqui, olha, eu preciso dos dedinhos do pé aparecendo. Tem gente que gosta de deixar todo o pezinho aparecendo. Tem gente que pega esse pezinho aqui de baixo, ó, e puxa pra cá. Tem problema? Não, não tem problema. Isso é particular de cada um, tá bom? E aqui o que que eu tenho? A curvatura, né? Pelo fato de você ter posicionado o bebê, quando você faz esse triângulo aqui, você tem essa curvatura bem bonita. Então, isso aqui também é importante para deixar a pose do bumbum mais harmoniosa, tá bom? Uma dica que eu dou que é muito importante, esse olhar precisa estar para frente, tá bom? O bebê não pode estar olhando para baixo, porque a cabecinha vai ficar pontuda, e não pode estar olhando para cima, porque você vai enxergar as narinas do bebê. Então, esse bebê precisa estar olhando para você. Os seus olhos precisam estar na altura dos olhos do bebê, para você conseguir essa angulação certinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e muita sorte, muito sucesso para todo mundo. Beijão e até mais!